Pessoal, Gabriel Miranda aqui. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais os materiais essenciais para que você faça uma boa avaliação fisioterapêutica. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Pessoal, só lembrando pra vocês que caso vocês não sejam inscritos, eu vou pedir que vocês façam isso agora e deem um like, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo e faz com que esse conteúdo ele alcance pessoas que precisam recebê-lo, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, eu sou @fisiogabrielmiranda, por lá eu sempre compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas pra vocês de uma maneira um pouquinho mais intimista e informal. E também lembrando que caso vocês se interessem por algum dos materiais que eu mencionar aqui nesse vídeo, sempre vão ter links na descrição com promoções na Amazon para que vocês adquiram esse produto no melhor valor que você puder. O primeiro item dessa lista é um esfigmomanômetro, o famoso aparelho de pressão. Você precisa de um material como esse, independente se você atende em clínica, se você tem um consultório ou se você está indo avaliar o paciente em casa. Você precisa ter esse equipamento na sua bolsa, porque você nunca sabe quando vai se deparar com um paciente com uma comorbidade, como por exemplo uma hipertensão arterial. Então você precisa desse aparelho para avaliar o seu paciente, poder prestar um bom serviço, mas também com segurança. Se você me perguntar qual o melhor aparelho de pressão, eu vou dizer para você que é aquele que cabe no seu bolso. Mas eu super recomendo que você saiba aferir a pressão do paciente utilizando um esfigmomanômetro manual, daqueles que você infla, daqueles que você usa o estetoscópio, que é o próximo item da lista, para avaliar os batimentos cardíacos e identificar a pressão arterial do paciente. Eu não recomendo que você, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da saúde, fique dependente daqueles aparelhos de pressão digitais, tá bom? Seja dos que você bota no pulso ou dos que você bota no próprio braço, eu não recomendo que você fique dependendo desse tipo de aparelho. O próximo equipamento dessa lista é o estetoscópio, como eu prometi, e ele pode ser utilizado em conjunto com o esfigmomanômetro para você aferir a pressão arterial do seu paciente, mas também ele é muito importante para que você avalie a ausculta pulmonar e cardíaca do paciente, tá bom? Se o paciente tem algum histórico de disfunção respiratória ou cardíaca, é super importante que você avalie esse tipo de cenário. E, aliás, eu super recomendo que você avalie independente do histórico cardíaco ou respiratório do seu paciente. Muitas vezes é na nossa avaliação que a gente encontra um caroço no angu que pode ser investigado e que vai poupar o paciente de muita dor de cabeça no futuro. Em relação a qual estetoscópio escolher, entra no mesmo cenário do esfigmo. Você não precisa do mais caro, do mais chique, que são os Littmanns, né? Enfim, os Littmanns eles fazem uma linha de estetoscópios incríveis e que inclusive tem muita qualidade na ausculta. Mas você não precisa desses para começar. Você pode começar com o da Premium ou uma das marcas mais baratas, que vai ser muito útil e que vai ser essencial também durante a avaliação do seu paciente. Próximo item da lista é um oxímetro de pulso. O oxímetro ele é um equipamento que vai te ajudar a avaliar a saturação de oxigênio no sangue do paciente e identificar a frequência cardíaca do paciente também. É um equipamento relativamente barato para o que ele faz, então eu super recomendo que você tenha um no seu arsenal. Como eu disse, você nunca sabe as disfunções e as comorbidades que você vai encontrar no seu paciente. E é muito importante que você também utilize o oxímetro durante todo o seu tratamento, no início, no meio e no final. Porque às vezes você avalia a saturação de oxigênio de batimentos cardíacos, eles estão ok com o paciente em repouso, mas você começa a fazer o seu exercício com o paciente, você começa a aplicar as suas condutas e você às vezes percebe que a saturação cai, que o batimento aumenta, então é bom para que você rastreie esses sinais vitais do paciente também. O próximo item da nossa lista é um termômetro, que é um equipamento que normalmente já está presente ou na residência dos pacientes ou dentro da clínica, do consultório onde você trabalha, mas é bom que você tenha um para andar consigo, na sua bolsa, porque a gente está passando por um momento um pouco estranho, então caso o paciente ele tenha algum sintoma de alguma disfunção aí que a gente sabe que está acontecendo ao redor do mundo todo, você pode avaliar a temperatura dele e também é muito importante caso você esteja avaliando um paciente que esteja com algum tipo de sinal flogístico suspeito, tá bom? Algum sinal inflamatório. Então tenha consigo um termômetro, ele pode ajudar bastante, porque caso o paciente ele apresente febre, como todos nós sabemos, é contraindicado que você fique aplicando condutas terapêuticas de fisioterapia para esse paciente. Você tem que liberar o paciente dessa sessão, encaminhá-lo para o médico para entender o que está acontecendo, por que ele está tendo febre. Então nessa primeira etapa a gente falou mais de equipamentos relacionados à avaliação dos sinais vitais do seu paciente, né? Vamos falar agora de equipamentos que são importantes do ponto de vista agora fisioterapêutico, que vão te
te ajudar a encontrar medidas importantes ou sinais clínicos importantes para o nosso programa de reabilitação. O primeiro item que eu vou falar com vocês é um goniômetro. O goniômetro ele é um equipamento que te permite avaliar a amplitude do movimento de maneira quantitativa. Ou seja, você pode avaliar a amplitude do movimento do paciente de maneira ativa ou passiva. A forma ativa é quando você pede para o seu paciente fazer algum movimento, aqui por exemplo o movimento do braço, e você utiliza essa régua chamada goniômetro para avaliar a angulação que esse paciente é capaz de atingir de maneira ativa, ou seja, fazendo o movimento por si só. E você pode utilizar também esse mesmo equipamento para avaliar de forma passiva, ou seja, quando você faz o movimento pelo paciente. E é bacana você fazer sempre essa comparação, porque existem diversos quadros clínicos onde o paciente ele não vai conseguir fazer o movimento sozinho, mas você consegue completar a amplitude. E isso tem uma série de interpretações para o fisioterapeuta, tá bom? Não é o papo desse vídeo, a gente inclusive pode fazer um papo só sobre avaliação. O que vocês acham? Só sobre achados da avaliação do fisioterapeuta. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo que eu faço para vocês. Bom, mas existem diversos tipos de goniômetro. Existem goniômetros maiores, existem goniômetros menores, específicos para avaliar a amplitude de movimento, por exemplo, dos dedos. Mas eu recomendo que vocês também procurem conhecer um pouco mais sobre o inclinômetro digital. O inclinômetro ele é um equipamento que tem a função muito parecida com a dos goniômetros. Ele serve para você avaliar de maneira quantitativa a amplitude de movimento de um determinado segmento corporal. Acontece que ele é muito mais fácil de ser operado do que os goniômetros. Normalmente, esses inclinômetros digitais eles constam de 1 ou 2 módulos que, utilizados em conjunto, faz com que você tenha um ponto de fixação e a outra unidade, o outro módulo, ele sempre calcula a angulação referente ao posicionamento dela ao outro módulo. Então você pode posicionar, por exemplo, em um segmento que é difícil de avaliar com o goniômetro, como a coluna lombar, coluna torácica, coluna cervical, e isso torna a sua avaliação ainda mais precisa. Um item que é muito importante que você tenha no seu arsenal para fazer uma boa avaliação é o martelo de reflexos. Eu tenho certeza que você já viu algum martelo de reflexos em algum momento da sua vida, tá bom? Os martelos de reflexos eles são muito importantes, existem diversos tipos, martelo de Babinski, enfim. Esses equipamentos eles são muito importantes porque com a informação se o paciente ele tem alguma alteração dos reflexos, você consegue identificar topograficamente aonde está a disfunção do sistema nervoso ou do sistema músculo-esquelético do seu paciente. Então é muito importante que você tenha um martelo de reflexos e saiba utilizá-lo. Inclusive, eu sempre recomendo para vocês que vocês tenham um martelo de reflexos que já vem tanto com uma agulha, um alfinete, quanto com uma escovinha, porque esse equipamento ele vai servir tanto para avaliação dos reflexos, o martelo propriamente dito, mas também para avaliação da sensibilidade, que é o próximo tópico da nossa lista. Assim como as respostas que você encontra relacionadas ao reflexo, as respostas relacionadas à sensibilidade também são importantíssimas para te ajudar a topografar a origem da disfunção neurológica do seu paciente. Então, para avaliar a sensibilidade, e existem vários tipos de sensibilidade, eu vou listar agora alguns equipamentos que você vai precisar. O primeiro deles é a escovinha, e por isso eu recomendei o martelo que já vem com a escova embutida nele, porque você vai utilizar para avaliar o tato superficial, o tato protopático do seu paciente. E você também vai precisar de uma agulha para avaliar a sensibilidade dolorosa do seu paciente, tá bom? Existem também outras sensibilidades que você pode avaliar. Você pode, por exemplo, ter no seu consultório uma pipeta para encher de água gelada e uma pipeta para encher de água quente e avaliar dessa forma a sensibilidade térmica, mas não é uma avaliação tão comum, porque você encontra respostas em relação às vias que conduzem temperatura em outras vias também. Então você não precisa necessariamente avaliar a sensibilidade térmica do seu paciente. Agora, sensibilidade vibratória é muito importante e para isso você vai precisar de um diapasão. O diapasão ele é um equipamento que você vai utilizar para colocar em cima de superfícies ósseas após você fazê-lo vibrar para identificar se o paciente ele consegue sentir ou não. Caso ele sinta, é um sinal positivo. Caso ele tenha alguma alteração, é bom você ficar de olho para começar a investigar o trajeto das vias que conduzem à sensibilidade vibratória. Bacana, então a gente chegou no final dessa lista de equipamentos importantíssimos para que você seja capaz de fazer uma boa avaliação fisioterapêutica e oferecer segurança e qualidade no seu serviço para o seu paciente, mas também ser capaz de extrair o máximo de informações possíveis, até mesmo de maneira quantitativa.
ter esses dados em mãos vai fazer com que você consiga traçar um bom programa de reabilitação para o seu paciente. E como eu sempre falo, você ser capaz de ser um profissional que gera resultados para o seu paciente é o que vai diferenciar você de um profissional de sucesso ou não. Combinado? Então, caso tenham tido algum tipo de dúvida, deixa aqui na seção de comentários que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou o Gabriel Miranda, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e tchau!